torcida palmeirense, Conexão Alviverde no ar, hoje para repercutirmos o resultado de Água Santa 1, Palmeiras também 1. Jogo disputado neste domingo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista 2025. Mais um tropeço do Verdão, que voltou a jogar com um time mesclado, saiu na frente logo no início da partida, com um gol do argentino Flaco Lopes, e teve oportunidade para matar o jogo ainda no primeiro tempo, mas não as converteu em gols e tomou o empate no começo da etapa complementar, o que deixou o duelo mais favorável ao adversário, que soube segurar o resultado, e na tentativa de mudar o panorama do jogo, o técnico Abel Ferreira mandou vários titulares a campo no segundo tempo, entre eles Rafael Veiga, Facundo Torres, Richard Rios, Estevam, e também promoveu a estreia do atacante Rony nesta temporada, já que ele ainda não havia sido relacionado para nenhum jogo até hoje. Mas, embora a melhor chance tenha saído dos pés do camisa 10, o Alviverde não conseguiu furar o bloqueio do Netuno e chegou ao segundo empate consecutivo no torneio. Com o resultado, o Verdão foi a 13 pontos e caiu para o terceiro lugar no grupo D da competição, atrás da segunda colocada Ponte Preta, que tem 15, e do líder São Bernardo, com 16 pontos. Nesse momento, o Palmeiras estaria fora do mata-mata do Paulistão. A equipe do Mesa Redonda debateu sobre a fase do Alviverde e sobre possíveis reforços para a sequência da temporada. Aproveito para deixar os créditos para a TV Gazeta, que também estarão na descrição do vídeo. Então, se você é Palmeiras, sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Agora sim, vem comigo! Palmeiras 1, Água Santa 1, Palmeiras fora da zona de classificação. Silvestre, o Mané Garrincha não recebeu hoje um grande público e parece que não tivemos um grande jogo. Que surpresa é essa? Algumas surpresas, Rony de volta, Flaco entre os titulares, Palmeiras com empate fora da zona de classificação. As novidades que você me perguntou, principalmente o Rony, que voltou a ser relacionado pela primeira vez na temporada, por isso a minha pergunta pro Abel, depois ele me questionar algumas vezes também no contra-ataque, porque o Rony, ele continua sendo jogador do Palmeiras, ele não aceitou propostas, direito do Rony, do staff do Rony, de Fluminense, não acertou com o Santos, quase foi pro Catar, mas não deu tempo de resolver pendências de documentos. Então o Rony ainda teria espaço, por exemplo, na janela do futebol norte-americano, do futebol chinês, do futebol russo, mas ele não estava sendo sequer relacionado. Hoje entrou no finalzinho, quase fez o gol da vitória, ele entrou aos 37 minutos do segundo tempo. Palmeiras abriu o placar logo aos 2 com o Flaco Lopes, outra novidade, criticado pelo Abel. O Abel disse que não estava merecendo, hoje jogou, fez o gol. Teve outras oportunidades, o Flaco Lopes também, o tal do centroavante que tira o sono do torcedor palmeirense há tanto tempo, mas o Flaco abriu o placar, um belo gol dele. Depois o Palmeiras teve muitas oportunidades para ampliar, até mesmo com o Flaco Lopes, com o Maurício. No primeiro tempo, o Abel escalou um time alternativo, dobrando os laterais, Marcos Rocha e Mike. Mike de novo fez uma ótima partida, o Maurício também teve chance, o Estevão entrou só no finalzinho. No segundo tempo, o Abel, depois que tomou um empate, gol do Mota, também aos 2 minutos, porém, do segundo tempo, numa vacilada monstra da defesa do Palmeiras, que em alguns momentos se perdeu em campo e se desorganizou. O Abel, depois do empate, começou a chamar cavalaria, né, e não conseguiu o resultado. Empate que tira o Palmeiras da zona de classificação. A Ponte Preta ganhou do Guarani, é a segunda colocada, ganhou o derby pouco antes desse jogo aqui do Palmeiras em Brasília, lá em Campinas deu Ponte. A Ponte agora está em segundo lugar, 2 pontos à frente do Palmeiras. O Palmeiras saindo da zona de classificação do Campeonato Paulista, onde o Palmeiras é o atual tricampeão, buscando o tetra inédito para ele, Palmeiras. Esse é o resumo do jogo aqui. O Palmeiras que segue agora pensando em Campeonato Paulista. O Abel vai continuar o rodízio, pelo menos foi o que ele deu a entender na entrevista coletiva. Está usando o Campeonato Paulista de experimento, mas também quer classificar, claro, Garrafa. Palmeiras tem a Inter de Limeira fora de casa na quinta-feira e depois o clássico contra o São Paulo no Allianz Parque. Eu estou à sua disposição, meu querido. Um beijo para você, para o pessoal da mesa, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Tá certo, Silvestre. Por gentileza, segure aí, obrigado. Nós vamos discutir tema a tema, não é? O Palmeiras fora da zona de classificação, gente. São Bernardo, 17. Não está computando o jogo com o Corinthians ainda, Chile, ou já está computando o empate? Está contando um empate de momento. São Bernardo com 8 jogos, 17 pontos. Ponte Preta, 15. Palmeiras,
13. Acho que classificação, não sei o que vocês pensam. Começo com o Mariano. Mariano, é normal? Claro que não é normal a situação do Palmeiras estar por aqui, mas dentro de uma início de temporada, mescla, a diferença de 2 pontos com a Ponte Preta, acho que ainda não é para assustar tanto, mas Palmeiras não é o lugar dele, né, Mariano? Falando de Palmeiras, é um pouco, vamos dizer, estranho o Palmeiras estar nessa posição. Mas também a gente entende um pouco o que o Abel falou na entrevista, né? Ele vem mesclando bastante a equipe, então a gente sabe que quando você mescla bastante a equipe, a tendência de ter aí, de jogo para jogo, uma caída é normal, vamos dizer que normal. Mas por se tratar também de Palmeiras, acho que era para ter esse equilíbrio tanto do time, vamos dizer, reserva como titular, era para ter um equilíbrio aí, mas a gente sabe que o futebol mudou bastante também. Mas, Mariano, só uma Pois não, Chico. Você acha que o rodízio é uma coisa necessária diante do Paulistão ou é o luxo que está acontecendo e que não está dando muito certo? Entra um pouco no critério do Abel. Ele, nesse ano, acho que particularmente esse ano, ele usou esse discurso de o campeonato é longo, temos outras competições mais importantes. Ele disse há pouco, né? Temos outras prioridades. Então, se ele tem outras prioridades, é meio que normal ele não priorizar o Paulista. Mas tem a cobrança, por se tratar de uma equipe grande como o Palmeiras. E ele está fazendo isso porque não houve a pré-temporada normal como houve nos outros anos. A pré-temporada está sendo dentro do Campeonato Paulista. Então essa questão do revezamento... Mas está sendo para todo mundo. Mas tá todo mundo revezando. Lógico. Mas então, a questão não é o revezamento. Acho que ele está certo, porque realmente é difícil fazer uma pré-temporada de uma semana. Não existe isso. Agora, o que a gente tem que falar é a forma como os jogadores estão se comportando. Porque mesmo com o time mesclado, são jogadores profissionais que atuam num Palmeiras e não em qualquer time. Então, o que eu estou sentindo falta é da qualidade de cada jogador, do empenho de cada jogador. Por mais que seja início de temporada, é início de temporada para todo mundo. Mas o Palmeiras está muito abaixo. Mas a cada hora um time em campo, isso também não influencia, sem tempo para treinar? Mas aí entra no que o Abel falou, decisões individuais. Momentos do jogo em que você precisa definir, bater um pênalti, bater uma falta, não tem a ver com início de pré-temporada. O Água Santa é uma das piores. O Água Santa começou a rodada na lanterna do campeonato. Contra o Corinthians, né? O Palmeiras não acertou um escanteio. Todos os escanteios no primeiro pau na cabeça do zagueiro. Então, assim, são detalhes individuais que mostram a fase atual do Palmeiras. Se o Abel não fosse o Abel, estaria balançando. Estaria balançando? Se o Abel não fosse o Abel, estaria balançando. Bom, porque a pressão é muito grande no Palmeiras. Eu não concordo, até porque o Abel sabe o que está fazendo. E nós já ouvimos ele falar inúmeras vezes que ele sabe o que está fazendo. É um começo de temporada, ele tem que colocar os jogadores para testar, para saber com quem ele pode contar durante a temporada, e é esse o trabalho dele. Agora, o torcedor do Palmeiras, infelizmente, não tem paciência. Nenhum torcedor tem. Nenhum torcedor tem paciência. Você é demais. Não, é debate. Nenhum torcedor tem paciência. Mas não é demais? Mas é assim. Aí eu falei, põe o Rony. Ele não põe o Rony. Põe o Rony. Ele colocou um jogador lá. E a chance que teve ali no finalzinho foi de quem? Do Rony. Eu sei. Não pode, cara. A gente vai entrar em cada um desses detalhes, o Miller ainda não falou. Eu vou voltar com o Silvestre, o Chile vai colocar na tela, por gentileza, o gol do Flaco. Silver, somente sobre o Flaco Lopes. Flaco Lopes já tinha sido advertido pelo Abel publicamente de que não estava entregando e hoje começou entre os titulares. Ele respondeu na coletiva. Um rápido resumo, enquanto a gente vê o gol do Flaco logo de início, aí o Miller já entra na conversa, fala sobre o gol e a volta também do Flaco e o jogo. Pois não, Silver? Então, o Abel na coletiva de imprensa falou que ele está aqui para educar os jogadores. Então, quando ele criticou, por exemplo, o Estevão, que driblou demais num determinado jogo do início dessa temporada, ele não quis fritar o Estevão, ele até respondeu numa coletiva adiante, não, eu só mencionei, eu estou aqui para educar, dá um drible e passa, dá um drible e finaliza. E o Flaco Lopes, ao que parece, pelas informações apuradas nos últimos dias, ele voltou abaixo fisicamente das férias. Talvez pelo fato de ter sido submetido a uma cirurgia para desvio de septo, uma cirurgia no nariz. E ele talvez não tenha podido treinar ou voltou um pouco fora de forma.
perdeu 4 quilos de massa muscular, essa informação não é confirmada pelo Palmeiras, teria perdido 4 quilos de massa muscular, que é muita coisa. O Flaco, que já é um jogador franzino, mas é muito forte, é um cavalo, como diz o próprio Abel Ferreira. Ano passado o Abel chegou a usar essa expressão, é um cavalo de forte, apesar de ser magricelo. Agora, o Flaco realmente não estava dando conta do recado nos treinamentos, voltou abaixo, jogou hoje, fez gol, teve oportunidades, perdeu numa, ele foi fominha, teve algumas jogadas de cabeça também, que ele quase fez o gol, o goleiro do Água Santa acabou pegando. Então, o Flaco hoje, acho que não foi mal não, fez uma partida regular, razoável, boa, fez até o gol. Mas essa era a questão. Agora, realmente, o centroavante do Palmeiras, o camisa 9 do Palmeiras ainda não chegou. O Palmeiras está esperando há tempos. O palmeirense está há tempos esperando por esse camisa 9. Camisa 9, Miller. Então, analisando início de jogo, o gol do Flaco Lopes, a importância da volta do Flaco Lopes. O Palmeiras termina o clássico contra o Corinthians, o Abel sem o Flaco, jogando com um zagueiro lá na frente, né? Eu queria que você falasse do lance do gol, por gentileza, coloque o lance do gol. Se tinha um jeito melhor para voltar, era voltar marcando gols, né, Miller? Mas o Palmeiras não esteve bem hoje. É importante sempre ter um bom jogador à disposição. O Flaco Lopes, para mim, é um bom jogador, um bom centroavante. Bom. Tanto é que no ano passado ele foi artilheiro da temporada. E o jogador precisa de número de jogos, né? Sequência de partidas para poder readquirir o seu ritmo de jogo, né? O Flaco Lopes está voltando praticamente hoje, quer dizer, se ele jogasse mal, todo mundo dizia, tá vendo? Foi de novo insistir com o Flaco Lopes? Não, ele voltou mesmo fora de forma, conseguiu fazer uma boa partida. Hoje, vale lembrar que o Abel colocou 4 ou 5 jogadores da base, não foi, Xará? Foi. 4 ou 5, quer dizer, então isso aí, como ele disse, a dinâmica de entrosamento é prejudicada, é normal. Uma semana de pré-temporada, não dá para você preparar uma equipe em uma semana, nenhuma equipe. E outra coisa, né, jogadores, eles estavam de férias. Exatamente. Então, como ele tem um grupo muito bom, a base muito boa, ele faz certo. Ele usa a base no Campeonato Paulista. Sim. Deixa o gol, Chico, por favor. Haverá os seus tropeços, mas o Abel está fazendo tudo dentro do planejamento que a comissão dele, É isso aí. né, escolheu para essa temporada. Eu acho que ele está certíssimo. Agora, os resultados, é claro, resultado, todo mundo, o torcedor quer que o Palmeiras ganhe sempre pelo time que possui, pelo elenco que tem. Mas, quando tem a mesclagem entre um time misto, você perde um pouco do entrosamento e aí você, às vezes, é penalizado pelo resultado. E aí o Paulo Sérgio, ele disse, eu vou aproveitar o Silvestre lá, você tem o lance do Rony, o Paulo citou aqui, né, que o Rony que entrou, quem disse foi a presidente do Palmeiras, não é o Garrafa. O ciclo do Rony, não sei se com essas palavras, está encerrado no Palmeiras. Ela fez com o Dudu antes e ele Né? continuou. A presidente está encerrando, e ele é um ativo do clube, o Rony. O cara que tem uma história na Libertadores. A presidente, não é o Garrafa que falou. O ciclo está encerrado. E nada de negociação com o Rony, olha o Rony em campo. O lance dele. O Rony, acho que talvez tenha sido o lance depois do gol, de perigo aí. o mais perigoso. Mas espera um pouquinho, a pergunta é a seguinte, a bola entrou? Mas Não, goleiro, entrou. peraí. A bola não entrou. Mas ele está produzindo, Então, espera um Chico. pouco, então o Rony não é essa maravilha, 7 maravilhas do mundo. Mas a grande questão, Chico, deixa eu voltar a Brasília com o Silvestre para saber por que dessa decisão de relacionar o Rony. O que você tem de informação especificamente sobre o retorno do Rony, Silvestre, por gentileza. O Palmeiras, como colocou o Rony na prateleira para vender o Rony, estava esperando o Rony acertar ou não com algum clube. Com medo de repente, o Rony machucar no meio de uma negociação, o Rony estava apenas treinando. O Rony não acertou com o Fluminense, estava tudo encaminhado, o Rony preferiu não ir. O Rony não acertou com o Santos. O Rony iria para o futebol do Catar, mas aí foi uma questão de prazo de documentação, melou a negociação. O Rony continua aguardando propostas agora de janelas de mercados como Estados Unidos, China e Rússia. Como o Rony foi relacionado hoje, entendo eu, aí não é informação, estou só unindo os pontos, que o Abel, a partir de hoje, começa a reutilizar o Rony para entrar quando necessário, porque não deu negócio com nenhum clube. Então o Rony vai ser aproveitado, ao que tudo indica, pelo menos até a metade do ano, quando uma nova janela será aberta. Ainda cabe o Rony nesse elenco do Palmeiras. O Abel está atrás de um atacante. Miller, Rony ainda tem que fazer parte desse elenco. É Campeonato Paulista, é Mundial de Clubes, é Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil, é Libertadores. Você tem um jogador como esse, você pode abrir mão de um jogador como esse ou não, Miller? Já falei para o Xará isso.
que eu não abriria mão do Rony. Um bom jogador, ele é um ótimo profissional. É bem verdade que nesse período de janeiro, mês passado, o amor que o Abel tinha por ele acabou, porque também é culpa do Abel, que o Abel queria dispensá-lo. Sim. Isso é bem verdade. Agora o Rony tá jogando, jogou hoje, jogou bem. Se tivesse entrado mais cedo, teria feito gol. Sim. Com certeza. O Rony é um ótimo jogador, será muito útil ao Palmeiras na temporada. Eu disse isso pro Xará lá atrás, que o Rony... Eu falei assim, se eu fosse o Rony, eu não iria embora do Palmeiras. Não iria pro Fluminense, não iria pro Santos, porque o Palmeiras vai disputar as principais temporadas, inclusive o Mundial. Ele vai ser muito útil pro Abel. Viu? Eu tô te dando todas as oportunidades. Eu sou um ser do bem. Eu sou um ser do bem. Entendeu? Eu tô lhe dando a oportunidade. A torcida do Palmeiras, na sua maioria, interagindo, querendo que o Rony permaneça. Pode ajudar. O senhor vai manter a sua decisão de dias atrás, que já foi igual, presidente. Pra mim já deu. Responda, por gentileza. Ô, Garrafa. Diga. Pro jogador jogar num clube em que a presidente não quer mais, a diretoria não quer mais, o técnico não quer mais, a torcida que vai ao estádio não quer mais, ele vai ter que ser muito forte para superar tudo isso e conseguir manter o equilíbrio, manter a força mental, manter o foco no trabalho, no dia a dia. Imagina, em qualquer lugar que você trabalhe, em qualquer empresa que uma pessoa trabalhe, se todo mundo que está em volta não quer mais você, cara, isso dá uma agonia, deve dar uma angústia. A gente tem que pensar no lado do ser humano também. Eu acho que o Rony precisa pensar em tudo isso, porque eu não sei se ele vai ter... Tudo que o senhor falou, desculpe, eu concordo com tudo que o senhor falou, você pode pegar o telefone e ligar pro Rony e até se ele quiser dar esse conselho a ele. Eu quero saber se o senhor entende que o... Ô, Mariano, fui claro, não foi, Mariano? É simples a pergunta. Tá enrolando, tá enrolando. Tá enrolando, tá, Mariano? Você me interrompeu, eu tenho que responder direito, para depois eu não ser mal interpretado e tomar a pancada de tudo quanto é lado nas redes antissociais que hoje temos, né? Então, assim, depois de falar tudo isso, eu acho que o ciclo do Rony no Palmeiras acabou. Eu acho que não dá mais. Agora, se o Palmeiras não contratar... Por quê? Acabou por quê? Porque eu acho que ele não rende mais. Tem jogador que termina ciclo. O Dudu não acabou? Senão traz o Evair de volta e põe lá de camisa nova. O ciclo acaba para todo mundo. O ciclo acaba para todo mundo. Coração peludo, hein? Não, é minha opinião. Eu acho que o Rony... Eu respeito, mas não concordo com ela. Eu só acho, porque do final do ano para cá, o que a gente viu de torcedores do Palmeiras ofendendo o Rony, avacalhando a imagem do Rony, falando mal dele, xingando o Rony, vai embora daqui, não sei o quê, como se fosse um estrupício. Isso não pode. Eu acho que tem que respeitar o Rony, respeitar a história do Rony. Ele é grande no Palmeiras, é o maior artilheiro da história do clube na Libertadores da América. Ele tem muito valor, Mas acaba o ciclo de qualquer um, de todo mundo acaba o ciclo. Então eu acho que por todo esse ambiente, ele deveria sair do Palmeiras. Agora, se a diretoria não contratar ninguém... Mas não para ganhar menos, Alex. Não para ganhar menos. O Fluminense iria ganhar igual. Então, assim, se ele ficar, é porque a diretoria não fez o trabalho dela, essa incompetente diretoria do Palmeiras, e não conseguir qualificar um elenco para um dos anos mais importantes dos últimos tempos. A diretoria só bate cabeça. A própria presidente fala uma coisa num dia, outra coisa no outro dia, e não faz absolutamente nada. Não tem resultado nenhum. E o Abel faz isso também e acaba expondo a carência do Palmeiras em várias posições. Quanto tempo o Rony está no Palmeiras? 4 anos. 4 anos. 4 anos acabou o ciclo. Bom, gente, é o seguinte, o Alex enrolou, falou, girou para falar que já deu pro Rony e agora é pensar no futuro. Mas com respeito. Perfeito. Deu pro Rony com respeito. Agora, eu quero pela saber... história dele. Já temos o Silvestre novamente, porque o Abel falou em reforços na coletiva. De forma resumida, Silvestre, me fale sobre reforços, quais são as posições... Responda pura e simplesmente. Quais são as posições que o Abel quer reforços, posicionamento da diretoria e o nome foi ventilado, Vitor Roque. Saiu badaladamente do Atlético Paranaense, foi para o Barcelona e agora não está no Barcelona, mas é um nome que surgiu para o Palmeiras. Então atualize essas informações, por gentileza, Silveira. O Abel Ferreira quer 4 ou 5 reforços. Posições, pelo menos 2 eu garanto para você. Uma, ele já tem falado. É o zagueiro para entrar na vaga do menino que foi jogar no futebol europeu.
A outra é para centroavante. O Vitor Roque é um namoro antigo do Palmeiras. O Palmeiras tentou também o Jesus, só que não deu o negócio lá com o pessoal da Inglaterra. Mas o Vitor Roque, que é do Barcelona, emprestado ao Betis, tá na mira sim. O Palmeiras já fez algumas investidas, não deram certo. O Vitor Roque tá vivendo um momento melhor agora, é o vice-artilheiro do Betis. Alex, para a gente arrematar o assunto... Eu acho que o Vitor Roque cairia como uma luva. É um grande jogador. Para a realidade do Palmeiras e do futebol brasileiro, nossa senhora, seria um jogador para tomar conta. Esse sim, seria um reforço para vestir a camisa 9. Enquanto isso, o Flaco Lopes pode ser desenvolvido, lapidado, mas vem um jogador já que tem uma qualidade maior. Já é nato dele ser um jogador já muito melhor do que o Flaco, que precisa ainda desenvolver. Não que ele seja ruim. Desenvolver na idade ou no quê? Em tudo, no futebol. A idade não, pô. No futebol. Tô falando de desenvolver o futebol. Você fica querendo me provocar, mas não vai conseguir, não. Tecnicamente, o Vitor Roque mas aí que tá. Assim, desenvolver no futebol. Ô, Xará, quando você fala assim, ele precisa ser lapidado, o Flaco Lopes tem 23 anos. Não, por isso. 23 anos, o jogador já tem uma bagagem. Hoje eu acho amadurece que o mais Flaco cedo, Lopes né? não precisa ser lapidado. Ele só precisa ser valorizado mais. É isso aí. Pelo próprio treinador. Exatamente. Ele precisa ser valorizado. Sim, quando ele for mais valorizado, ele vai fazer até mais gols. Tá bom, mas não significa que ele seja o atacante ideal pro Palmeiras. Não. Ele pode ser bom jogador, mas pode ter jogador melhor que ele para chegar, não pode? Não, mas eu acho que todo jogador precisa de uma sombra. Independente do Flaco Lopes. Tudo bem. Todo. Quando ele fala, o Abel fala assim, precisa de um zagueiro. Claro, o Rei saiu, que é um excelente zagueiro, coloca-se outro, beleza. Acho que todo o jogador de cada posição precisa de uma sombra boa, uma sombra de qualidade. Aí sim, um vai inspirar o outro. E um de 24 anos o Flaco e 19 o Vitor Roque, lembrando o chileno. O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, dia 13 de fevereiro, às 19 horas, contra a Inter de Limeira, no estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira. Na sequência, a equipe ainda tem o clássico contra o São Paulo no próximo domingo, no Allianz Parque, e os confrontos contra o Botafogo, também em casa, e diante do Mirassol, fora de casa, na última rodada. E aí, meus amigos, o Palmeiras corre riscos de ser eliminado ainda na primeira fase do Campeonato Paulista? Embora o Abel Ferreira diga que o estadual serve para preparação para o restante da temporada, isso seria aceitável? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu, Porco Louco, vou ficando por aqui. E se você é Palmeiras sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Avante palestra!